Pessoal, cá entre nós, às vezes eu penso que tudo que o Brasil está passando hoje, toda essa censura, toda essa perseguição a um lado do espectro político ideológico, e nós sabemos que lado é esse, essa corja que voltou à cena do crime, toda a lei que não é mais referência em nosso país, o Brasil ladeira abaixo, enfim, todo o cenário caótico que está acontecendo no Brasil, talvez seja parte de um processo necessário para que então a gente possa realmente libertar essa nação, para que a gente volte a ver brilhar a democracia em nosso país. Porque veja só, está escrito que não cai uma folha de uma árvore no meio da floresta sem o conhecimento e a permissão de Deus. Então por que Deus deixaria os seus filhos sofrerem tanto aqui, né? As pessoas de bem que são maioria neste país. Porque talvez seja necessário. Porque, veja, antes de 2022, qual era o cenário, né? Era o pior possível para a esquerda, era o pior possível para o PT, principalmente. O Lula estava na cadeia, a Dilma tinha sofrido impeachment e o maior opositor, então, do lulopetismo, estava na presidência, que era Jair Bolsonaro. Eu não vou negar, eu achei que o PT estava acabado. A esquerda não, mas eu achei que o PT não voltava mais ao poder nunca, estava acabado. O Lula não era mais ninguém, ele ia morrer na cadeia e tudo mais, né? Eu estava enganado, e muitos de vocês, talvez a maioria ou todos, também estavam. Nós achávamos que estávamos livres dessa corja, e aí a gente relaxou. Quem é que ia imaginar que em 2022 aquilo aconteceria? Claro, mesmo com o sistema todo do lado do Lula, mesmo com toda a classe artística, mesmo com toda a velha mídia, porque nós somos a maioria, e o povo estava do lado de Jair Bolsonaro, estava e ainda está, né? Então ninguém imaginava. Mas a gente realmente achou que eles estavam perdidos, achou que eles estavam derrotados e então voltaram à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin. Então talvez tudo isso que o Brasil está passando hoje seja realmente necessário para que quem ainda não acordou, acorde. Porque eu já disse isso aqui no canal e volto a repetir. Deus jamais abandonaria os seus filhos. Ele jamais deixaria o mal prevalecer. Não há tempestade que dure para sempre. Mas ele não vai lutar essa batalha por nós. Essa batalha é nossa. Ele nos capacita, ele nos dá força, mas ele não vai lutar por nós. Quem tem que fazer isso somos nós. E é isso que nós temos que fazer. Então, cabe a nós conscientizar as pessoas que ainda não acordaram. É claro que isso vem acontecendo a cada dia mais, né? Sobretudo porque o sistema avança. Tem a perseguição, tem a Constituição que é rasgada diuturnamente, tem a lei que não é mais referência para nada, dia sim e outro também, e a cada dia as pessoas vão acordando. Então, talvez, para finalizar, tudo isso seja parte de um processo para que então a gente possa alcançar a liberdade nesse país, né? E eu espero que seja isso. Bom, eu tenho certeza que muitos aí compactuam da minha opinião, mas eu quero compartilhar aqui com vocês um vídeo que o ex-presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, compartilhou. Um vídeo de campanha já, né? Esse ano tem eleições lá nos Estados Unidos. E vejam, no final desse vídeo, ele finaliza, né, com o encontro que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro. Vejam só. Infelizmente, eu tive que tirar a música do vídeo, tá, pessoal? Porque senão vai dar problemas de direitos autorais, vão derrubar o vídeo e aí já viu, né? Mas acho que dá para acompanhar, dá para sentir aí um pouquinho da emoção que é esse vídeo. É uma música realmente bem impactante, bem emocionante, né? Olha aí. Aí mostra as imagens dele, né? Durante a sua presidência lá nos Estados Unidos, né? Os comícios que eram lotados. Aliás, era uma coisa incrível, cara. Teve a eleição lá em 2020 nos Estados Unidos, onde o Trump, não se sabe como, perdeu, né? E os comícios dele eram lotados, enquanto os do Biden eram vazios, né? É algo similar com o que aconteceu no Brasil. É ou não é? Olha aí. Cara, que vídeo, cara. E essa música aí combinou de maneira magistral. E aí ele fazendo ali o juramento, né? Olha só, tá chegando no fim, né? E aí ele colocando ali, né, na pandemia, o medo, o isolamento, né, tudo fechado. E que ele lutou contra isso, né? Assim como fez o presidente Bolsonaro aqui também. Olha aí. Olha isso, cara. Olha, que imagem, cara, que imagem. Ele finaliza o vídeo da campanha, aliás, um vídeo de campanha dele, né?
com esse encontro com o presidente Bolsonaro. Quer dizer, é um recado claro, não é uma sinalização, não é algo interpretativo, não é algo da nossa cabeça, não. É um recado claro. Claro, talvez vários recados no mesmo vídeo, né? O recado principal, Trump estará de volta, e o presidente Bolsonaro também. Agora, em qual cenário? Como isso vai acontecer? Não sabemos. Mas certamente o Trump, ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Ele sabe o que aconteceu no Brasil. Ele sabe que o atual presidente estava na cadeia, foi condenado em 3 instâncias, inclusive, acho que ontem, completou aí aniversário de condenação do Lula, no caso do Triplex, né? O Deltan Dallagnol foi até lá, em frente ao Triplex, gravou um vídeo e tal, o que é um absurdo, né? O Trump sabe o que aconteceu, sabe que o Lula foi condenado, estava preso e que numa manobra totalmente ativista de ministros que ele mesmo indicou, foi solto. Foi solto, depois elegível e voltou à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin, vice do Lula, né? O Trump sabe disso. Mas o Trump sabe também que o presidente Bolsonaro, ele não pode ficar fora das eleições sem uma sentença penal condenatória. E não foi isso que aconteceu. O TSE não imputou nenhuma sentença penal ao presidente Bolsonaro. Ele foi condenado ali numa ação que versa sobre a Corte Eleitoral, numa ação eleitoral, não numa ação penal, né? Isso porque o Brasil, assim como os Estados Unidos, são signatários de um acordo sobre democracia e liberdade, tá? Resumidamente falando. Eu não lembro qual acordo exatamente, o nome dele, o número, etc., mas versa sobre isso. Democracia, transparência e liberdade, né? Esse acordo versa, dentre outras coisas, que os países signatários não podem impedir pessoas de se candidatarem ou de privar essas pessoas de direitos políticos sem que haja uma sentença penal condenatória, transitada em julgada. O Brasil é signatário desse acordo, desse pacto, né? Assim como os Estados Unidos. Portanto, se o presidente Bolsonaro não foi condenado numa sentença penal condenatória, né, e não houve o trânsito em julgado, ele não pode ficar fora das eleições, não pode ficar fora das urnas. Esse é o entendimento que a defesa do presidente Bolsonaro tem também, né? Aliás, eu quero antecipar aqui para vocês que talvez esse seja um movimento, né? E não se preocupem em eu estar antecipando isso aqui. Daí você está explanando aí os planos do Bolsonaro. Não, pelo amor de Deus, gente. Se eu estou falando isso, é claro que eles também têm ciência disso, né? Mas talvez eles estejam aguardando aí o Cássio Nunes Marques assumir a presidência do TSE para que então nós tenhamos aí um recurso impetrado pela defesa do presidente Bolsonaro para que ele possa concorrer em 2026. Sim, isso é possível, tá? Isso é possível. E aí eles podem alegar dentro desse recurso esse acordo, esse pacto que o Brasil é signatário, né? E a partir de então, a candidatura dele seja deferida em 2026. Gente, não é teoria da conspiração, não é invenção, não, isso realmente é possível de acontecer. Respondam, por qual outro motivo o Trump colocaria o vídeo com o presidente Bolsonaro? Sendo que agora ele está inelegível, só vai concorrer em 2030. Não faz nenhum sentido, a gente está em 2024. Não faz nenhum sentido, ele está dizendo ali, estaremos de volta. Eu aqui nos Estados Unidos e Bolsonaro lá no Brasil. Só faltou colocar o Milei ali também, né? Só faltou colocar isso. Então o recado é claro, Bolsonaro estará de volta sim, né? Claro, tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda. O foco, principalmente aí, serão as eleições municipais aqui no Brasil. Teremos também as eleições lá nos Estados Unidos, que o Trump ganhando e tudo indica, tudo caminha para isso. Muita coisa tende a melhorar e mudar aqui para nós também, né? Embora o governo lá atualmente seja de esquerda, vocês percebam que há várias diferenças entre um governo de esquerda no Brasil e um governo de esquerda nos Estados Unidos, né? É só a gente ver como é que eles tratam Israel, por exemplo, né? O Biden não é antissemita, o Lula, por outro lado, o Biden não apoia o Hamas, o Lula, por outro lado, né? Então, vocês vejam que mesmo a esquerda americana é muito diferente da esquerda aqui no Brasil, né? Essa corja realmente é a pior que tem no mundo, e o Trump também sabe disso. E se Deus quiser, meu amigo, que seja profético isso aqui, que essa cena volte a se repetir com os dois chefes de Estado juntos, cada um representando muito bem a sua nação. Trump lá nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui no Brasil, Milei na Argentina, enfim. Que o mundo volte a comemorar a liberdade. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.